tudo bem com vocês? Nós vamos estar fazendo hoje, então, a nossa aula de número 13, tá? O que nós vamos estar fazendo? Correção dos exercícios da última aula, nossa aula de número 12. Aí, lembrando que vocês tinham os exercícios da página 206, o 5, o 6, o 7 e o 8, e da página 208, o 1, o 2, o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu vou fazer uma correção de alguns desses exercícios, porque eu percebi bastante dificuldade em alguns alunos ao tirarem as dúvidas, e esse capítulo é essencial, porque lá no capítulo número 12, nós vamos estar trabalhando com adições de frações. Então, é importantíssimo a gente ter isso aqui bem dominado. Então, página 206, o exercício número 5, pedia para colocar na ordem crescente. O que vem a ser a ordem crescente é do menor para o maior. Lembrando da nossa última aula, quando o nosso númerozinho de baixo for o mesmo, aí eu passei uma regrinha para vocês bem simples, né? Quando o denominador for igual, for o mesmo, a maior fração é aquela que tiver o maior numerador. Então, a nossa menorzinha aqui vai ser 1/4, depois vem quem? 3/4, 4/4, 5/4 e 9/4. O exercício 6 é a mesma coisa, só que eu vou colocar em ordem crescente de novo, tá? Só que agora, quem que tá igual? O número de cima. Então, voltando à nossa última aula e acompanhando a regrinha, quando o numerador é o mesmo, a maior fração vai ser aquela que tiver o menor denominador. Lembra aquela regrinha que eu comentei com vocês? Que, imagina dinheiro, ó, se eu tenho 13 reais, e se eu tiver nesse grupo de 5 pessoas, eu vou receber um valor maior do que se eu tivesse num grupo de 17 pessoas, onde seriam distribuídos 13 reais. Então, quando o número de cima é igual, a maior fração é aquela que tiver o menor denominador. Então, essa aqui ficou a sequência, tá? O exercício número 7, você tinha que completar com símbolos de maior, menor ou igual. Então, quem que é maior? 5 sétimos, então a boquinha do jacaré fica aberta por 5 sétimos. 7 terços e 10 terços, 10 terços é maior. Na letra C aqui, pessoal, tem que tomar cuidado que, se nós pegarmos essa segunda fração e efetuarmos uma simplificação, né, reduzir essa fração, ó, ao reduzi-la, o que aconteceu? Ela ficou igual. E a mesma coisa com a letra D. Se pegarmos essa fração aqui, ó, e simplificarmos, dividirmos em cima por 3 e embaixo por 3, vai ficar 6/5. Então, sinal de igual. O próximo exercício, que era o exercício 8, falava assim, ó, utilizando o MMC, o mínimo múltiplo comum, coloque as frações em ordem crescentes. Esse exercício tem que tomar bastante cuidado, por quê? A parte superior não são iguais e nem a parte inferior. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, organizar elas, todas elas, para depois fazer a comparação e daí sim colocar na ordem crescente. E para organizá-las, você tem que fazer o que primeiro? Fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, do 8, do 9, do 12 e do 2. Fazendo o MMC, aí tem que retomar as outras aulas que nós já vimos anteriormente, tá? Utilizando os números primos aqui, fazendo a decomposição simultânea dos elementos, dos números, efetuando a multiplicação, vamos chegar em 72. O que vem a ser esse meu 72? Vai ser o denominador de todas as frações, daquelas que nós estamos analisando. Aí, o que você vai ter que fazer? Vai ter que voltar para o exercício. Para cada uma delas, na parte de baixo, você vai colocar o 72 e vai descobrir o número na parte de cima. Então, fiz aqui com duas, ó, para vocês verem. A primeira fração nossa lá, que o exercício trouxe, era 5/8. Então, 5/8, eu vou escrever no denominador agora o 72, que eu acabei de fazer o cálculo. De 8 foi para 72, multiplicou por 9, você tem que multiplicar em cima, na parte de cima, também por 9, que vai dar 45.
certo? Então, a gente fez uma outra fração equivalente a essa com o denominador 72. A mesma coisa para a segunda fração. Vou escrever o 72 aqui. De 9 foi para 72, multiplicou por 8. E em cima também você tem que multiplicar por 8, vai dar 56. E assim por diante, você tem que fazer com as outras frações também, tá? Então, ficou da seguinte posição. Essa aqui é para ficar de acabou de mostrar para vocês. Então, nós temos essa fração aqui, essa. Eu vou circular aqui para ficar mais fácil a visualização. Agora sim, você vai colocar elas em ordem crescente. Então, desses resultados aqui, ó, o de baixo é o mesmo. Então, de cima, qual que é o menor número? O menor número é o nosso 36. 36 sobre 72 veio da fração meio. Então, ele é menorzinho, ó, é a menor fração. Depois, 36 é qual na sequência? Vem o número 42. 42 sobre 72 veio de qual fração? 7/12. Então, é a nossa segunda posição, nossa segunda fração. Depois vem o 45, que veio de 5/8. Então, ficou aqui, ó, 5/8. E por último, ó, nossa 56 sobre 72. Então, nós temos aqui, ó, que é os 7 números. Então, essa aqui ficou a sequência da nossa resposta, da menor para a maior fração. Já os exercícios da página 208, o exercício número 1, você tinha que comparar as frações e circular os pares que são equivalentes, tá? Lembrando das frações equivalentes, tem que voltar lá e observar a nossa aula de número 11. Então, o que você vai estar olhando? Essas aqui que a prof circulou são aquelas que são frações equivalentes, as outras que não estão circuladas não são. Já o exercício 2 tinha um probleminha, tinha que fazer a leitura dele, total de pessoas, músicos, desses total 48, 18 são violinistas e 8 flautistas. O que você tinha que fazer? A encontrar a fração que corresponde a cada um deles. Então, por exemplo, aqui, ó, violistas, 12, e embaixo sempre é o total, tá? Então, essa fração que representa os violistas. Já os flautistas, 48, que é o meu total, e eu tenho 8 dessas pessoas. Depois, na letra B, o que você tinha que fazer? Pegar as respostas que você encontrou na letra A e fazer a simplificação, tá? Até não encontrar a fração irredutível dela. Então, aqui, o máximo divisor comum aqui é o próprio 12, então dividido por 12 em cima e embaixo. Se você não dividiu logo por 12 e foi fazendo outras divisões sucessivas, vai chegar no mesmo resultado. Aqui é o mesmo processo. O maior divisor comum dos dois é o 8, chegou em 1/6. O exercício número 5 pedia para você estar ligando as colunas com relação a frações equivalentes. Então, eu vou explicar como é que ficou aqui a primeira, só para vocês conseguirem estar lembrando. Então, peguei aqui, ó, a primeira fração, 7 sobre 8. Com qual que eu vou estar ligando? 7/8. Se eu poderia multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo. Se eu multiplicar em cima e embaixo, eu vou chegar em 14 sobre 16. Eu sei que 7/8 é igual a 14/16. Então, são frações equivalentes. Então, ligou essa aqui com essa. Então, aqui está a sequência das demais respostas. O exercício número 6, você tem que ficar atento ao enunciado do exercício, tá? A torcida ocupou, que ela ocupou, e o total de lugares que há no estádio. Então, aqui, ó, sempre o total vai na parte de baixo. Aí, nesse exercício aqui, poderia simplesmente fazer isso aqui para ficar mais fácil. Simplificar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E a partir daqui, fazendo divisões sucessivas até você chegar numa fração irredutível. Não tem como mais fazer redução, a conta termina aqui. Já o exercício número 7, aí também você tem que trabalhar com frações. Você tem duas diferentes aqui, ó. Tá? E o que você vai ter que fazer? Vai pegar o número 8 e o 20 e vai fazer o MMC. Fazendo o mínimo múltiplo comum, você vai chegar em 40. Pega-se a primeira fração, no lugar do 8, coloca o 40 e analisa o que aconteceu aqui, ó. Multiplicou por 5 na parte inferior, vai multiplicar por 5 na parte superior.
Então, resultou em 15/40. A mesma coisa com a outra fração, 7/20. Também foi feito isso, ó, tá? Multiplicou aqui por 2 para chegar em 40 e multiplicou em cima por 7, que deu 14. Então, ele queria que você descobrisse frações equivalentes a essas dadas no exercício com o mesmo denominador. Então, para encontrar o mesmo denominador para as duas, a gente teve que primeiro fazer um mínimo múltiplo comum para encontrar esse denominador. Encontramos o 40, aí foi feita a análise para descobrir o valor que tem que colocar na parte superior. Já o exercício número 8, tá? Ele faz uma corredora, ela corre 12 quilômetros e depois ainda restam mais 4. Então, ao todo, ela vai correr o percurso total, né, 16 quilômetros. E ela já percorreu 12. Então, ficou 12 sobre o total, como eu já falei, sempre o total vai na parte inferior. Aí, fazendo a fração irredutível aqui, eu posso simplificar por 4 na parte de cima e por 4 na parte de baixo. 12 dividido por 4, 3. 16 dividido por 4, 4. Então, 3/4 é a nossa fração irredutível que o exercício estava solicitando. A tarefa de vocês vai ficar apenas um exercício para fixação, página 211, o exercício número 9. Bons estudos e não esqueçam de fazer as correções necessárias no livro de vocês. Abraço!